Alguém com alguma dúvida? E aí, gente, alguma dúvida? Durante a crise ciática, está podendo fazer os exercícios de fisioterapia? Então, Ilse, muito importante a sua pergunta, pode ser a dúvida de outros aqui. A Ilse está perguntando, não sei se todos conseguem ler o que ela perguntou, mas ela está perguntando se durante a crise ciática só podemos fazer os exercícios de fisioterapia. Ilse, a crise ciática é talvez a condição mais severa envolvendo a coluna lombar, porque você não está somente pegando estrutura estática, que é o disco intervertebral, as articulações facetárias, ligamentos, você está pegando o tecido neural. Por isso é que é aquela dor desesperadora que desce pelas pernas, pode chegar até o pé. E quando envolve tecido neural, acende uma luz vermelha para a gente. A prioridade, o tecido mais nobre do corpo humano é o tecido neural. E se ele for sacrificado, os danos podem ser muito severos. Então, a gente aconselha para quem esteja numa crise ciática que realize exercícios específicos para esse problema, que podem ser encontrados na fisioterapia e podem ser encontrados aqui na plataforma Coluna Funcional. Aliás, um dos maiores objetivos dessa plataforma é realmente tratar condições que envolvam o ciático. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, as pessoas que estão em crise ciática, elas têm que fazer exercícios específicos para essa estrutura. Não podem ser exercícios generalistas, porque isso pode trazer até um problema pior para você ou para as pessoas que estejam passando por isso, né? Para você ter uma ideia, Ilse, é muito comum nós pegarmos pacientes que foram a outros profissionais, que não tinham conhecimento técnico de abordagem para a coluna vertebral, ou profissionais de academia que, tentando ajudar, prejudicaram ainda mais esse paciente. Você tem uma ideia, se realizar um alongamento inadequado de 10 segundos, o seu nervo ciático ele pode ter um sofrimento que pode perpetuar por 28 dias, por conta de 10 segundos. Então, eita, Carol, que coisa, hein? Os 2 elevadores quebrados. Carol, quando eu tive minhas hérnias de disco em 2014, tinha dias que eu nem conseguia sair de casa de tanta dor. 13 andares de escada não é mole não. Mas você vai sair desse problema, tá? Enfim, Carol, você está passando por uma fase ruim, eu sei exatamente o que você está vivendo. Eu vivi isso em 2014 e posso te assegurar que você sairá dessa crise, tá? Você seguir orientações com exercícios específicos a esse problema, você não somente vai aliviar a sua dor, como vai restaurar toda a estrutura da tua coluna, que te permita condições de realizar qualquer coisa, inclusive esportes e atividade física, tá? Mas precisa trabalhar essa estrutura, precisa movimentar essa estrutura com recursos e exercícios direcionados a esse problema, tá? Então conte comigo para ajudá-la nessa situação, tá bom? A gente está à disposição aí, eu e a plataforma Coluna Funcional estamos à disposição para justamente lhes ajudar, né, nesse tipo de quadro, nesse tipo de fase em que vocês se encontram, tá? Vamos ver se entra mais alguém aqui. Carol, para já te indicar aqui para a questão que você me falou da crise de hérnia de disco, eu tenho 2 vídeos no canal do YouTube, Rafael Souza, que é exercícios para hérnia de disco fase aguda, edição 2, tá? Porque eu regravei esse vídeo porque a primeira edição, a minha calça era praticamente da cor da maca, então dificultava as pessoas a visualizarem os exercícios que eu estava fazendo. Então, assista exercícios para hérnia de disco fase aguda, edição 2, e exercícios para dor no nervo ciático, que ainda que você não tenha ciatalgia, que é uma coisa excelente, se porventura não tiver, os exercícios que tem nesse vídeo
exercícios para dor no nervo ciático complementam o primeiro vídeo que eu te indiquei, tá joia? Ah, você já. Ah, Carol, agora eu tô lembrando. Carol, você é do sul, né, Carol? Acho que é você do sul. Agora eu tô lembrando. Pô, que bom. Ô, Carol, tá cheio de novidade, tá? Eu tô implementando mais 2 módulos lá no curso. Você vai ter acesso a esses módulos. Um para articulação sacroiliaca e outro para destravamento do quadril, que tem total influência na coluna. Da Alemanha. Da Alemanha, agora eu tô lembrando. Tô lembrando sim, Carol. Então, Carol, vai estar disponível aí nos próximos dias mais 2 módulos lá no curso, tá? Você vai ter acesso a esse upgrade, tá bom? E já te convido que nós faremos mentorias mensais, tá? Você vai participar dessa mentoria. Pode deixar que eu vou te mandar um convite. Gedson, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Já estávamos na fase das respostas aos questionamentos do grupo aqui. Mas, Carol, vamos te ajudar aí. Caramba, hein? 3 andares, hein, Carol? Não é mole, não. Descer 3 andares com hérnia de disco. Eu acho que é pior descer do que subir a escada, sabia? Para quem está com hérnia de disco, pior descer, porque a exigência na coluna é maior. Então, vamos acompanhar isso de perto aí, tá, Carol? Você vai conseguir sair dessa situação. Já conseguiu de uma vez, vai conseguir de outra, né? Vamos trabalhar isso aí. E assim que você sair dessa crise atual, intensificar os exercícios de estabilização da coluna vertebral. Estabilização estática da coluna, que é o módulo 4, né? Estabilização segmentar vertebral. Vai ter que dar muita ênfase a esse módulo, tá bom, Carol? Para evitar novos problemas. Tá joia? Obrigado, Carol. Obrigado. A gente vai poder te ajudar sim, tá? Pode ficar tranquila. Como é que tá a situação aí, Carol, na Alemanha? A proximidade aí do que está acontecendo aí na Ucrânia. Tá? As pessoas estão ansiosas, estão tranquilas. Como é que tá aí? A gente que vive aqui no Brasil, uma distância muito maior, né? Parece pânico, né? Imagino. Muito próximo de vocês. Nossa, mãe. Imagino. E isso, pode ter certeza que isso reflete, né, Carol? Não tem jeito. O nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional tem total influência no tônus muscular, na contração básica, né, da nossa musculatura. E quando nós estamos ansiosos, tensos, essa musculatura trava mais ainda e espreme mais a estrutura que causa dor. Tá? Não é mole não. Eu imagino o que está passando na cabeça de vocês aí que estão na Europa, muito próximo à situação. Alguém com mais algum questionamento, alguma dúvida? Ó, pessoal, reforçando, eu vou abordar o tema da articulação sacroiliaca, que é uma articulação muito importante, que tem total influência na região da coluna lombar e é um dos temas, um dos módulos do método ciático saudável em casa. Porque o tema da sacroiliaca é um tema com informações mais densas e que é um tema que acomete muitas pessoas na terceira idade. E nós estamos caminhando para essa fase, né? Talvez um dos maiores problemas na terceira idade em relação à coluna vertebral é a articulação sacroiliaca. Então vamos explorar um pouquinho esse tema. Cláudio está fazendo uma pergunta aqui, gente. Deixa eu ler para vocês, não sei se todos têm acesso. Eu trabalho sentado praticamente o dia todo. O que eu posso fazer para evitar problema na minha coluna lombar? Boa pergunta, Cláudio. 2 coisas. Primeiro, você precisa entender que a manutenção da postura sentada é a pior coisa que existe para a coluna lombar. Por isso a gente vê essa estatística mundial tão grande de problemas na coluna. A coluna vertebral não foi criada por Deus para se manter na postura sentada. Ela foi feita para movimento, para pressão e descompressão, ou seja, ela não foi feita para uma posição estática numa posição específica. Isso é altamente deletério. Então existe uma lei ergonômica que para cada 50 minutos sentado você levante 10, vai ao banheiro, vai andar um pouco, vai beber uma água, enfim, sai da sua estação de trabalho
para você manter a integridade da tua coluna. Tem uma live que eu fiz há pouco tempo que eu falo sobre esse tema, Cláudio, procura aqui no canal do YouTube Rafael Souza, ou aqui no Instagram, onde eu falo sobre a manutenção da postura sentada, que é deletéria. E segunda coisa que você deve fazer, além dessa indicação, dessa orientação ergonômica que eu acabei de falar, é exercícios diários de flexibilização e movimentação dessa coluna vertebral. Se você fizer casar essas duas coisas, disciplina de exercícios diários, domiciliares e seguir as orientações ergonômicas, casamento perfeito para você manter a saúde e evitar problema na tua coluna lombar. O Guedson está fazendo uma outra pergunta aqui. Doutor, eu estava com dor irradiada para a perna direita, descendo até o pé direito. Isso a gente chama de lombociatalgia, tá bom, Guedson? Estou tomando medicamentos e fazendo os exercícios, mas as dores estão irradiando para a perna esquerda também. Guedson, isso pode acontecer quando é uma compressão, um pinçamento central, tá? A gente tem nervos, pares de nervos que vão para os dois lados do corpo, lado direito e lado esquerdo, tá? Se a compressão ela se dá no lado direito, a manifestação vai para o lado direito. Se a compressão se dá no lado esquerdo, a manifestação dos sintomas vai para o lado esquerdo. Se essa compressão se dá centralmente, ela segue uma compressão posterior, mas na área central, ela pega ambos os lados. O que eu te aconselho, Guedson? Vai fazer os exercícios para a hérnia de disco fase aguda, edição 2, que pega bilateralmente, e os exercícios para a dor no nervo ciático, que você vai fazer para ambos os lados, tá? Os exercícios para dor no nervo ciático, a gente trabalha esse tecido neural e eu lá no vídeo eu mostro, por exemplo, se você está com sintoma na perna direita, você vai fazer esse movimento para a perna direita, tal. Como você apresenta os sintomas para ambos os lados, você precisa realizá-los nos dois dimídios do corpo, nos dois lados do seu corpo, tá? Esse exercício. E se você cumprir essa rotina diariamente, muito possivelmente, o Guedson, em 15 dias, seus sintomas já são completamente diferentes, tá? Muito mais brandos. Então, mete bronca nos exercícios, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento, pode mandar no direct, pode mandar comentário lá no YouTube, enfim. Eu estou aqui para auxiliar vocês, tá joia? A Lúcia está fazendo uma pergunta aqui. Minha maior dificuldade hoje é andar num carro. Os atritos me provocam muita dor, fico sem posição. Lúcia, isso que você está falando é uma situação muito comum. Eu não sei se você sabe, Lúcia, que as lesões mais graves de coluna lombar se dão, primeira categoria, motoristas de trator, segunda categoria, motoristas de ônibus. Por quê? Porque além deles se manterem na posição sentada, que é a pior que existe para a coluna lombar, por longas horas, ainda tem a vibração do motor dos veículos, que no caso o trator é muito grande e do ônibus também, só que do trator é numa magnitude muito maior. E esse movimento que nós chamamos de cisalhamento, que é o arrasto de uma vértebra sobre a outra, ela é altamente destrutiva à coluna, tá? Então, mesmo a vibração de um carro, que é praticamente imperceptível, aquela vibração do motor, para quem está numa crise, intensifica o problema, tá? Então, o que eu te aconselho? Que você pare de andar de carro? Não, nada disso, é inevitável. Você vai precisar se deslocar para o seu trabalho, ou para as suas responsabilidades, ou de carro, ou de ônibus, ou de van, enfim, não sei do que você vai. Mas você precisa contrabalancear isso com os exercícios para casa, domiciliares, os exercícios que eu ensino lá no canal do YouTube e que serão apresentados no Método Ciático Saudável em Casa na próxima quarta-feira. Então, sim, para quem está com hérnia de disco, em crise de coluna, o movimento do carro, passar um buraco, a freada, passar em quebra-mola é altamente deletéria, exacerba os sintomas da coluna, tá joia? Guedson, pode contar, tá? Pode contar com a nossa ajuda aqui. Aurilene, seja bem-vinda. A Aurilene mandou uma mensagem ontem. Te respondi ontem no direct, Aurilene.
Não deixe de participar da apresentação do método ciático saudável na próxima quarta-feira às 20 horas, tá? Vai ser muito importante para a sua condição. E ainda, nessa semana, até lá, o Aurelene, eu vou te aconselhar 2 vídeos que eu indiquei aqui há pouco para Carol. Você vai fazer os exercícios do vídeo, exercícios para hernia de disco, fase aguda, edição 2, procura lá no canal, exercícios para hernia de disco, fase aguda, edição 2, e exercícios para dor no nervo ciático. Faça esses 2 exercícios, tá bom, Arlene? Lúcia, pode contar com a gente, tá? Com qualquer orientação, com qualquer dúvida. Lembrando, gente, o canal tá aberto, tá? Para dúvida direto de vocês, como eu falei aqui pro Gedson. Pode mandar dúvidas pelo direct, pode mandar pelo canal do YouTube, por e-mail. O e-mail é suporte@colunafuncional.com, suporte@colunafuncional.com, tá? A gente está aqui para realmente suprir essas dúvidas. Que bom, Aurelene, que você começou a fazer ontem. Espero contribuir positivamente para a sua melhora, tá? A gente vê, estatístico, as pessoas que seguem essas orientações realmente conseguem modificar completamente seu quadro, tá? Então não deixe de realizar, inclusive sábado e domingo, todos os dias. Da mesma forma que você escova os dentes, toma banho, vai ao banheiro, se alimenta, implementa uma rotina diária de exercícios que não vai passar de 15, 20 minutos do seu dia, mas que são fundamentais, tá bom? Lúcia está perguntando aqui se os meus exercícios que eu ensino lá no canal do YouTube devem ser feitos apenas uma vez ao dia. Lúcia, se você fizer ao menos uma vez ao dia, tá de bom tamanho, tá de excelente tamanho, tá? Óbvio que é diretamente proporcional. Se você conseguir, eu vou fazer uma série desses exercícios de manhã e outra à noite, ou vou fazer uma de manhã e uma à tarde, melhor ainda, tá? Mas para mim é mais importante a regularidade da atividade diária do que um participante chegar e falar: Rafael, eu fiz 3 séries hoje, de manhã, de tarde e de noite, mas eu fiquei 2 dias sem fazer. Não funciona, tá? Você tem que fazer ao menos uma vez ao dia, tá joia? Isso é o mais importante. Do método e abertura da turma de 2022 dos participantes que irão nos acompanhar durante um ano comigo, diretamente com a equipe. Gente, esse grupo que eu faço do método ciático saudável, nós, além das dúvidas que as pessoas nos trazem, nós discutimos exames, discutimos condições clínicas que participantes estejam enfrentando. Isso elucida muito sobre as questões lombares para o grupo inteiro, porque é muito comum o que está acontecendo com outras pessoas também estão vivenciando aquela situação, aquele sintoma. Então, o método, a participação do método, a gente discute muitos temas que não somente as dores e os problemas da lombar, mas a gente discute prevenção, a gente discute exame, a gente discute situações inusitadas, sintomas atípicos, enfim. É um grupo realmente que será muito coeso e muito com informação que vai agregar muito a essas pessoas. Obrigado pelo carinho de vocês, estarem sempre presentes. A gente está iniciando o ano aí com muito trabalho, muito empenho. Virão muitas novidades ainda esse ano de 2022. Carol está fazendo uma pergunta aqui. O quão ruim é descer uma escada numa crise? É ruim pelo seguinte motivo, Carol. Quando a gente está descendo, primeiro tem a compressão excessiva do disco, né? Porque a gente está com a ação da força da gravidade mais o movimento que exacerba a compressão na coluna e nas estruturas corporais. Então, só pelo fato de você estar descendo, isso para quem está numa crise de hernia de disco, óbvio que vai ser pior. Tá? Para você ter ideia, Carol, quando, por exemplo, eu peso 80 quilos, tá? Quando eu estou correndo num trotezinho leve,
tá? Bem levinho, que a gente chama de pace paquera, que é a velocidade onde você consegue bater um papo, não está com a respiração ofegante. Só nesse pace, nessa velocidade de trote, a cada passada que eu dou no chão, eu projeto 5 vezes o meu peso em cada passada. Então eu jogo 400 kg de pressão nas minhas estruturas da coluna para baixo, tá? Então, quando você está descendo a escada, é óbvio que é um movimento mais lento, mas você está projetando mais peso na tua coluna lombar. Segundo motivo é que para uma estrutura que já está tensionada, porque quando a gente tem uma crise, normalmente ela vem acompanhada de um espasmo muscular muito grande, é uma reação natural do sistema nervoso central, ele trava a estrutura para não mexer, e isso acaba comprimindo mais. Então você tem 2 fatores que podem te trazer transtorno. Primeiro, a sobrecarga que você executa nessa estrutura, pela ação do movimento somada à ação da gravidade, e a musculatura que já está altamente contraída, que qualquer movimento você belisca, você comprime mais todas as estruturas que causam dor. Então são esses 2 transtornos. Não que vá herniar mais o seu problema, a hérnia vai ficar maior, ou isso vai trazer um dano neurológico, nada disso, só vai trazer o transtorno doloroso para você, tá? Então, eu sei que você me falou que estão com os 2 elevadores enliçados aí no seu prédio na Alemanha. O que eu te aconselho, Carol? Você vai ter que sair de casa para ir fazer compra, enfim, trabalhar. Faça os exercícios antes de descer a escada, tá? Deixa a sua coluna preparada, mais preparada para essa situação, tá joia? Outra coisa que você pode fazer, Carol, que vai te ajudar muito, a aplicação de 30 minutos de compressa de gelo na tua coluna lombar. Se você está em crise aguda, aplica gelo diretamente na estrutura da coluna lombar. Isso favorece demais o processo inflamatório de ligamentos, disco intervertebral, edema que possa existir nessa estrutura decorrente da crise da hérnia, tá bom? O Guedson está falando aqui que somente quer agradecer pelo... o Guedson está me agradecendo pelo empenho em nos ajudar. Muito obrigado, Guedson. Eu fico lisonjeado com esse seu depoimento. A gente costuma dizer que eu costumo dizer lá no hospital, na minha clínica, com os participantes e com os colegas que trabalham comigo, que tirar a dor de uma pessoa é igual aquela propaganda da Mastercard, né? Não tem preço. É uma missão, realmente é o que me faz acordar todos os dias e estudar mais, e trabalhar mais, e informar mais, porque realmente é muito gratificante você ver a mudança no semblante de um paciente que está sofrendo, com dor, e que realmente quem tem problema no lombar às vezes sofre por anos, por falta de informação. Poderia ser diferente, mas infelizmente é assim. Então a nossa missão é realmente trazer o máximo de conforto e informação para essas pessoas que sofrem da coluna lombar. A Aurilene está perguntando, passar uma noite acordada sem posição virar... é horrível. A Aurilene está falando que costuma passar a noite em claro. Aurilene, eu sei exatamente o que você está vivendo. Em 2014, quando eu tive as 2 hérnias de disco na coluna lombar em L4, L5 e L5, S1, muitas madrugadas eu passei em claro com dor. E aí, você imagina, eu estava licenciado no hospital, a clínica sem condições de atendimento, né, com os pacientes. Eu estava em crise, imagina condições de atender alguém. E aí, durante a madrugada, eu passava em claro com dor e licenciado, eu tinha 2 profissionais que cuidavam da minha coluna. Tinha dias que eu não tinha capacidade de sair de casa. Tal era a dor que eu apresentava, né? Então, realmente, estava muito ruim a minha situação. Então, isso vai passar, tá, Aurilene? Segue as orientações, faça os exercícios, que esse quadro vai melhorar, pode ter certeza. Eu te falo com total certeza de que isso vai acontecer, tá bom? Carol, a gente faz calor quando é um problema que já está mais crônico, ele está mais duradouro, aí eu aconselho o calor. Como você está me falando que entrou numa crise recente,
eu usaria o gelo, tá? Eu sei que tá frio pra caramba aí na Alemanha. Imagino o que é colocar gelo na coluna com frio danado, mas vai por mim. É, o gelo na fase aguda de uma crise ele é mais potente, tá? Agora, se não tiver gelo, jeito, continua o calor, tá? É melhor fazer o calor do que não fazer nada. Qual o objetivo, Carol, da aplicação das compressas quente ou fria, principalmente a fria nessa fase aguda? Primeiro motivo é o alívio da dor, tá? Tanto o calor quanto o gelo, eles geram estímulos neurológicos que competem com as vias que informam dor ao sistema nervoso central. Então, você consegue tapear o seu cérebro, você bloqueia um pouco a passagem do estímulo doloroso. Então, o problema está ali, mas a dor, ela fica, a manifestação da dor fica bloqueada. Segunda função das compressas é aumentar a vascularização e oxigenar essa musculatura que está travada, que está em espasmo, que tenho certeza que no seu caso ela se encontra dessa forma. Você está sentindo dor, está numa crise, a musculatura está em espasmo, assim como a Aurelene, assim como o Gedson, assim como a Ilse, enfim. A gente sabe que essa musculatura está em sofrimento. Então, um dos objetivos da compressa é a vascularização. E o terceiro motivo, isso é específico para o gelo, é que o gelo é o anti-inflamatório físico mais poderoso que existe. Ele bloqueia todo o processo flogístico, o processo inflamatório. Então ele impede a formação de edema, ele bloqueia agentes químicos que exacerbam a dor e o processo inflamatório. Ele traz uma analgesia duradoura. Então, assim, tem uma série de benefícios, tá? Então, você que vai avaliar aí, tá? Se vai aplicar o calor ou o gelo, porque é uma realidade diferente da nossa. Eu não sei quantos graus negativos está na Alemanha agora. Aqui a gente está seguramente com 30 e poucos graus de temperatura. Então, assim, você que vai avaliar isso. Ninguém conhece o seu corpo melhor que você, tá, Carol? Mas entre o calor e o frio, eu aconselharia o frio, tá? Mas fica a teu critério essa avaliação. Usa qualquer uma das duas, o que ficar melhor para você, mas não deixe de usar. O Gedson está fazendo uma pergunta sobre quantas vezes pode usar a compressa durante o dia. Gedson, várias vezes. Você pode usar até 10 vezes ao dia. Só tem que respeitar uma regra. Você vamos supor, fez uma aplicação de calor ou gelo por 30 minutos. Você tem que esperar 1 hora de intervalo para a próxima aplicação, tá? Não pode ser feito direto. O gelo, a partir de 33 minutos, ele começa a fazer mal ao nosso corpo, tá? Mas é um anti-inflamatório mais poderoso que existe, mas ele deve ser aplicado por 30 minutos. Para o gelo atingir a temperatura no tecido biológico que a gente quer, a temperatura alvo, leva em torno de 20 minutos para isso acontecer, porque ele começa resfriando a pele, depois tecido subcutâneo, depois fáscia, tecido muscular raso, tecido muscular profundo, até chegar lá na estrutura do disco intervertebral das articulações. Isso leva em torno de 20 minutos. Então, essa janela de meia hora vai te dar 10 minutos de efetividade de resfriamento nessa estrutura. Então, você pode fazer várias aplicações ao dia, respeitando o intervalo de 1 hora entre uma e outra aplicação. Tá joia? Carol, fico à disposição para qualquer dúvida, pode mandar no direct direto, tá? Gente, então eu vou encerrar aqui a live. Um grande beijo, um grande abraço para todos e nos vemos na semana que vem. Até lá!